Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação fiscal, tá bom? Espero que vocês gostem aí bastante do conteúdo e vamos lá para as nossas aulas, ok? Então vamos começar aqui por impostos e tributos em geral. Tanto no Brasil como no restante do mundo, quando um ente estatal tomou forma e constituiu um país, estado, para o qual a população de determinado território foi obrigada a se submeter às leis e aos comandos, também se instituíram dispositivos de manutenção econômica e financeira desse país, estado. Assim, gradativamente e mesmo que de forma diferenciada, foram criados mecanismos de controle de renda e dos produtos gerados nas regiões para sustentar a estrutura, a máquina administrativa, governamental e militar dos países. Se voltarmos no tempo, veremos que, mesmo milhares de anos atrás, na época dos faraós, do Império Romano, nos diversos reinados e impérios, no decorrer do milênio anterior, seja sob forte influência religiosa em alguns momentos, ou apenas critérios de acumulação de poder militar e da expansão de conquistas, invariavelmente a figura do Estado, considerado como país ou abrangência territorial do comando, sempre determinou que parte da produção fosse destinada à própria sobrevivência e manutenção de serviços estatais. Em nosso país, existem muitos tributos que foram criados ao longo do tempo, de forma mais variada e com múltiplas siglas e significados. Notadamente, nos últimos 50 anos, nota-se que a questão da tributação do país permanece desde o início da colonização pela coroa portuguesa. Lembremos que a Inconfidência Mineira, em 1989, segundo a história, teria eclodido em razão de pretensa e exagerada cobrança de tributos incidentes sobre a mineração do ouro. Então, o que a gente viu até agora, pessoal, nesse nosso conteúdo, né? Primeiramente, lembrando ali um pouco sobre o nosso tema, né, educação fiscal. Então, educação fiscal se refere ao quê? A cobrança de tributos, cobrança de impostos, né, como que é feita essa cobrança de tributos na nossa sociedade, e o que a gente observou até agora no texto? Nós observamos que tanto o Brasil como outros países do mundo, assim que começou a se constituir alguma espécie de estado, né, começaram ali os primeiros povoados e tudo mais, inicia-se o processo de cobrança de tributos e impostos, tá? Esses tributos e impostos, eles são necessários para quê, pessoal? Então, se a gente pensar, por exemplo, na iluminação pública que nós temos nas ruas, por que é importante nós termos iluminação pública nas ruas? Para evitar algum tipo de crime que possam cometer com vocês, né? Para vocês conseguirem andar pelas ruas na parte da noite, para que vocês aí se sintam mais seguros ao andar na rua. Então, assim, a gente sabe que existem alguns serviços, no caso esse da iluminação pública, né? É um serviço estatal que o governo oferece pra gente, mas o governo, ele não tem capacidade de autofinanciamento, né? Então, a gente não pode pensar no governo como uma empresa privada, uma empresa que consegue fazer o pagamento dos seus próprios gastos. Não, diferente de uma empresa privada, o governo ele é uma instituição que depende dos seus contribuintes. E quem são esses contribuintes? Somos todos nós que pagamos impostos, tá? Então, para que o governo consiga aí a arrecadação, para ele conseguir pagar a iluminação pública que ele oferece para nós, ele precisa que nós paguemos a ele uma taxa para que seja revertida o serviço de iluminação pública. A mesma coisa o asfalto. Por que a gente tem asfalto na rua? Para os carros poderem andar, né, para a gente poder se locomover melhor, é melhor você andar num chão de asfalto do que num chão de terra, é mais confortável, mais seguro também, né, evita muitos acidentes. Então, assim, só que você consegue ter um asfalto gratuito, desde que esse asfalto esteja passando na frente da sua casa. Esse asfalto vai ser gratuito para você? Não, você vai ter que pagar por esse asfalto, né? Então, todos os serviços públicos que nos são oferecidos, eles têm um preço embutido nisso, tá?
E esse preço, ele vem através da arrecadação que os contribuintes pagam ao governo. Então vai ser disso que a gente vai falar na nossa aula de hoje, tá bom? Importante traçar a diferença entre tributos e impostos. Isto porque os tributos compõem o conjunto das obrigações tributárias, do qual faz parte os impostos, taxas, contribuições e outros. Então, os impostos fazem parte de uma espécie de tributo, dentre tantos. Aliás, os impostos não se obrigam a determinado retorno. De forma geral, podem ser aplicados onde o Estado, o país, melhor entender que como proprietário e mais adequado. Isto é, os impostos são espécies de tributos de caráter genérico que não obriga nem vincula diretamente a prestação de um serviço pelo ente estatal. É preciso ressaltar que os entes estatais que aqui falamos como seus agentes são União, no caso de governo federal, Estado, governo estadual e município, governo municipal. Então a gente viu aí a diferença de tributos e impostos, tá? É importante a gente ressaltar essa diferença, porque nós vimos que os tributos fazem parte das obrigações tributárias, né? Então, fazem parte dos impostos. Já os impostos, eles são espécie de tributos de caráter genérico que não necessariamente vão ali gerar um serviço para você, tá? Um bem ou um serviço para você, ok? Abaixo se descreve os tipos de tributos brasileiros mais importantes. Então, a seguir aqui, nós vamos ver os principais tributos, os tributos mais importantes, tributos federais mais importantes e como eles são classificados, ok? Impostos federais. Impostos federais. Nós temos os impostos de importação, de exportação, de produtos industrializados, EPI, sobre operações de crédito e correlatas, IOF, sobre renda, IRF-PF e IRF-PJ, sobre a propriedade territorial rural, ITR, desculpa. Impostos estaduais, sobre transmissão de bens por causa mortes e doações, sobre propriedade de veículos e PVA, sobre a circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte e comunicação. Impostos municipais, sobre propriedade predial e territorial urbana, sobre transmissão de imóveis intervivos, sobre serviços de qualquer natureza. Taxas. As taxas são mais diversas, sendo um tributo diretamente vinculado à prestação de um serviço para um contribuinte. O serviço pode ser considerado efetivo ou potencial, isto é, na primeira hipótese, quando o tributado paga pela utilização, e na segunda possibilidade é quando o contribuinte não utiliza, porém tem o serviço à sua disposição, exemplo, serviço de água potável e esgotamento sanitário. Contribuições sociais. Existe em número bastante razoável, sendo uma das mais importantes aquela vinculada à Seguridade Social. Tais contribuições são os tributos direcionados à arrecadação de recursos para certas áreas de interesse público, tanto para subvencionar o próprio ente estatal, como a outros que colaborem com a administração pública. Então, pessoal, esse foi o nosso conteúdo, a primeira parte dele. Nós nos vemos aí no restante dos vídeos, tá bom? Tchau, tchau e até mais.